Seja bem-vindo à nossa Escola da Fé Online. Estamos chegando à nossa terceira aula dessa matéria maravilhosa. O que é ser nova criatura? Se você está chegando aqui agora e não assistiu nem a aula 1, nem a aula 2, tá aqui na descrição desse vídeo essas aulas, ou aqui em cima também vai estar a descrição da aula 2 ou da aula 1. Você precisa assistir porque a gente está numa sequência a cada semana, uma aula que com certeza tem transformado a sua vida. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, nossa terceira aula, e hoje eu quero falar sobre essa realidade do Espírito Santo no nosso espírito, como que ele age no nosso espírito, o que acontece com o Espírito Santo no nosso espírito, quais são as consequências, será que é bom, será que é ruim? Então vem comigo hoje e, como eu sempre falo, esqueça tudo, deixa o teu celular do lado, o teu WhatsApp, se por acaso você está apenas me ouvindo, preste bem atenção, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai transformar a sua vida. Mas antes de começar a falar dessa realidade do Espírito Santo, eu quero falar uma característica dessa nova criatura que na segunda aula eu não falei, não esqueci não, foi de propósito mesmo, eu quero falar dessa realidade. Então abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Antes da gente entrar nessa realidade do Espírito Santo de Deus, eu quero falar de uma característica fundamental da nova criatura em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito. Anota bem isso aí, coloca embaixo o espírito, né, sublinha com sua caneta espírito, porque esse espírito aí é com E minúsculo, que os escravizem para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha, novamente, eu vou ler, porque esse versículo é tremendo. Diz assim: pois vocês não receberam um Espírito que os escravizem novamente para temerem, para sentirem medo, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, uma característica fundamental da nova criatura é que nós não recebemos um espírito na qual vai ter medo. Isso aí. Não vai ter medo. A nova criatura em Cristo Jesus não é uma criatura que tem medo. Não tem medo. Não tem medo das realidades espirituais no sentido de Deus. Não tem medo das realidades no sentido espirituais do mal. Por quê? Porque conforme sabemos pela palavra de Deus, as realidades espirituais de Satanás estão debaixo dos nossos pés e nós temos autoridade sobre isso. Também não teremos medo de Deus. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora temos livres acesso a Deus. Isso é uma característica da nova criatura. Porque a gente não recebeu um espírito que nos escravize. Essa palavra escravizar é muito importante, porque o próprio Jesus deixou bem claro para a gente que se verdadeiramente o Filho vos libertar, serei livre. Uma das facetas da obra da cruz é a liberdade. Liberdade, não libertinagem, né? Parece que o próprio Paulo, há muito tempo atrás, parece que estava ligado no século 21, em 2020, o quanto as pessoas iam confundir muito liberdade e libertinagem. Liberdade nós temos em Cristo Jesus. Liberdade para servir a Deus a cada dia mais. Liberdade para ir mais fundo naquilo que Deus tem para nossas vidas. Não libertinagem. Libertinagem está ligado em viver em práticas que não agradam a Deus. Libertinagem está viver longe da vontade de Deus. Não é isso que Deus tem pra gente. Deus tem liberdade. E como que Deus tem liberdade? A liberdade de Jesus, ela começa de dentro para fora. Aonde? No nosso espírito. O nosso espírito, ele é livre em Cristo Jesus. Livre das amarras do diabo, livre das amarras da religiosidade. Vou repetir isso novamente. O nosso espírito, ele é livre das amarras da religiosidade, do diabo e de tudo que possa nos prender. Por isso que nunca se esqueça, tudo que te prende não é da vontade de Deus. Não é uma realidade da nova criatura em Cristo Jesus. Porque a realidade da nova criatura em Cristo Jesus é liberdade. Por isso, repita comigo agora: eu sou livre. Repita novamente: eu sou livre.
Essa é a realidade nossa em Cristo Jesus, da nossa nova natureza. É uma natureza de liberdade. Se por acaso hoje, você que está me ouvindo, você que está me vendo, mas pastor, tem algo que me prende, pode ter certeza que isso não vai te prender mais, porque a realidade da nova criatura é de liberdade, liberdade, liberdade. E nesse mesmo versículo vai mostrar que a gente recebeu um espírito com E minúsculo, que é a nova criatura, que não tem medo de Deus nem do diabo, não é algo que nos escraviza jamais. Tudo de Deus não te escraviza. Tudo em Deus é um prazer maravilhoso. Só que na parte B final vai falar o quê? Mas receberam um Espírito. Esse é maiúsculo, que é quem? É o Espírito Santo de Deus. Que fala o quê? Que nos adota como filho, por meio do qual clamamos Abba, Pai. A partir desse momento, essa parte B do versículo vai falar sobre a realidade do Espírito Santo de Deus em nós. É dessa realidade agora que a gente vai começar a dar um start. E a primeira coisa que precisamos entender é que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Talvez você já saiba disso, mas é importante a gente frisar e ler o que a palavra de Deus diz ao respeito de ser templo do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Isso aqui é fundamental. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eu te incentivo a você estar com a sua Bíblia, que eu chamo convencional, não menosprezando a digital, não, mas pegue sua Bíblia convencional para você folhear e ter intimidade com a sua Bíblia. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Então, a realidade que Paulo quer nos ensinar aqui, que agora somos morada do Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso isso aqui, porque Paulo está escrevendo para um contexto de uma igreja, e principalmente de uma cidade na qual tinha muito templo pagão. Muitos templos pagãos. A gente vê de forma notória na igreja de Corinto o como as pessoas iam para templos pagãos, fazer vários sacrifícios, e ali existia o que eles acreditavam de outros deuses. Então Paulo ele faz uma comparação falando assim: olha só, agora vocês são templo do Espírito Santo de Deus. E também isso aqui era importante para os judeus que estavam saindo do judaísmo e começando agora no Evangelho. Por quê? No Antigo Testamento todo, a presença de Deus estava onde? No templo. Estava ali dentro do tabernáculo, estava ali naquele local. A presença de Deus ela não habitava nas pessoas. O que o Espírito Santo de Deus fazia na Antiga Aliança era vir capacitar homens e mulheres para algum propósito, para algum fim, e pronto. Ele vinha e saía, ele usava os profetas, tanto que você percebe que todos os profetas da Antiga Aliança falam assim: assim diz o Senhor. O Espírito se apoderava, no bom sentido dessa palavra, que às vezes a gente coloca, tem uma conexão com essa palavra apoderar a lados ruins, mas o Espírito se apoderava de profetas, e o Antigo Testamento todo, a metade dele tem vários profetas de Deus, que o Espírito vinha, usava e saía. Tanto que, se você se lembra de Salmos capítulo 51, Davi, com a percepção da Antiga Aliança, ele fala assim: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Porque na Antiga Aliança, a percepção, a visão de Davi era o quê? Eu errei agora, a gente sabemos do pecado de Davi, o Espírito vai sair de mim. Essa é a realidade da Antiga Aliança. Agora, na Nova Aliança, naquilo que Jesus abriu o caminho, o verbo se rompeu, agora temos acesso à presença de Deus. O Espírito Santo de Deus agora, ele habita em nós. Aonde? No seu cabelo? Na sua roupa? Não, ele habita no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Claro, deixa eu falar só uma coisa aqui importante. Talvez você viu a palavra corpo aqui, falando: pastor, tá aqui que está no nosso corpo, mas o sentido todo esse capítulo aqui, Paulo está falando do perigo da imoralidade. E o pecado da imoralidade está ligado ao corpo. Claro, o pecado da imoralidade aqui sexual, ele tem consequências no corpo, na alma também. Mas o caso aqui era no corpo, por isso que Paulo usa a expressão corpo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita onde?
no nosso espírito. Porque, se lembra da primeira aula? O espírito humano é o que se conecta com Deus. E ele se conecta porque o Espírito Santo de Deus, ele o quê? Ele está ali. Mas qual é verdadeiramente a função do Espírito Santo morar em nós? Porque, vamos pensar aqui comigo, o Espírito Santo de Deus, ele podia habitar, né? Como no Antigo Testamento, num lugar, na nossa igreja, mas não, ele decidiu habitar em nós para fazer uma das funções muito importantes para a nossa vida, que é o que? É nos guiar. E o próprio Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo, ele falou que o Espírito ia nos guiar em toda a verdade. A verdade é Jesus, porque Jesus disse bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo de Deus vai nos guiar para Jesus, porque Jesus é o centro do Evangelho, Jesus é o centro da palavra dele, da Bíblia. Então o Espírito de Deus vai nos guiar. Mas como ele vai nos guiar? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Romanos. Vamos voltar em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. A gente acabou de ler o Romanos capítulo 8, versículo 14. Desculpa, o versículo 14. O 15 a gente já até acabou de ler. É Romanos capítulo 8, versículo 14. Que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou ler novamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Olha só que maravilhoso isso aqui. Paulo está falando que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que o Espírito guia, são filhos de Deus. E para que eu possa ser filho de Deus, em primeiro lugar, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que eu preciso crer em Jesus. A partir do momento que eu creio em Jesus, vai acontecer o que nós estamos falando desde a primeira aula. É um novo nascimento. Agora eu vou me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, para que eu possa ser guiado pelo Espírito de Deus, eu tenho que ser filho de Deus. E pela graça de Deus, nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, no nosso espírito, vai nos guiar. Vai guiar todos os nossos caminhos. E eu lembro de uma passagem maravilhosa, quando o povo de Israel, ele sai do Egito, ele está peregrinando ali. No deserto existia uma coluna de nuvem que guiava o povo. Isso aí era um tipo do Espírito Santo de Deus, estava apontando para o Espírito Santo de Deus, porque mostra que agora nós somos o povo de Deus, sacerdote exclusivo, como 1 Pedro fala, e nós precisamos ser guiados pela nuvem. E essa nuvem é o Espírito Santo de Deus que nos guia em todos os sentidos. Eu quero que você entenda hoje que o Espírito Santo de Deus não quer nos guiar apenas em coisas espirituais, mas pastor, o Espírito Santo de Deus quer me guiar apenas no culto, para que eu possa falar uma palavra, para que eu possa cantar. Não, em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele quer te guiar. E ele vai te guiar aonde? No seu espírito humano. Porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Na última aula eu terminei dizendo que nós somos do mesmo tipo de Deus, porque somos seres espirituais. É ali que o Espírito Santo de Deus nos guia. É ali que o Espírito Santo de Deus nos dá direções, nos diz aonde devemos ir e aonde não devemos ir. Talvez você está assim, meu Deus do céu, mas que troço é esse aí, pastor? Que parada é essa? Então deixa eu te mostrar melhor, abrir um pouco melhor a sua mente. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar no nosso espírito. E ele vai o quê? Vai nos guiar em toda a verdade, mostrando o melhor caminho. Talvez na sua vida prática você talvez já experimentou isso. Sabe aquele momento que você fala assim, poxa, não estou com vontade de ir. Sabe aquele lugar que você vai e fala assim, pô, tô me sentindo mal, não sei, que negócio estranho, que você não sabe, você vai falar assim, que negócio, ou como você vai falar, como eu gosto de falar, uma coisa aqui, que troço estranho, mas a gente fala essas palavras humanas, claro, mas é o Espírito Santo querendo te avisar de algo.
Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é um alerta, ele está ali para alertar. Não é para você fazer isso, não é para você fazer aquilo, não é para você sair, é para você ir por esse caminho. Quantas decisões nós tomamos? E deixa eu te falar um dado científico. Nós tomamos decisões por dia, 2.500 decisões por dia. É isso mesmo, 2.500 decisões por dia. Essas decisões, todas elas, podem ser pautadas pelo Espírito de Deus. Se 2.500 a gente toma, se 1.000 a gente faz no modo natural, de forma carnal, a gente pode estar sendo levado ao quê? Ao fracasso. Ao fracasso, sabe por quê? Porque não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma vida abundante, uma vida de sucesso, porque talvez vai soar um pouco ruim na sua mente, sucesso é coisa empresarial, é business, não. Uma vida de sucesso aqui na Terra é ser direcionado pelo Espírito de Deus. Eu nunca vou esquecer uma frase que eu ouvi e guardei no meu coração, que ser guiado pelo Espírito é uma questão de vida ou morte. E é isso que o Espírito quer nos direcionar hoje. Direcionar toda a nossa vida. Mas não fique com dúvida, mas como que o Espírito vai me guiar? Será que vai vir um anjo falando comigo? Talvez possa até ser. Eu nunca posso colocar Deus numa caixinha, mas o Espírito quer falar no nosso espírito. O que fazer e como fazer. E eu quero te mostrar mais um versículo aqui. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Isso aqui é muito forte. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Presta bem atenção nesse versículo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Preste bem atenção nisso. Nada disso que a gente leu aqui, a mente humana consegue compreender. Mas olha o versículo 10. Mas Deus o revelou a nós, a mim e a você, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha que chave maravilhosa. Tudo o que Deus preparou para nós, que como Paulo está escrevendo, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para mim e para você, quem vai revelar para mim e para todos nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, isso aqui é maravilhoso. O Espírito vai nos revelar tudo aquilo que o nosso Pai já preparou, está dando gratuitamente, mediante a graça dele para nós. Não referente somente à salvação, mas a tudo. E como ele vai fazer isso? Através do Espírito Santo de Deus. Então, cada vez mais, eu preciso olhar para a minha nova criatura em Cristo Jesus. Porque se eu olho para ela, os meus olhos vão se abrir no âmbito espiritual. E eu vou conseguir ver no Espírito tudo que Deus preparou para mim. Se você está assistindo essa aula fazendo, pastor, Deus não tem nada para mim, eu estou sem esperança, é porque você ainda não conseguiu compreender o que é ser nova criatura. Porque quando eu olho para o meu espírito,